com as aulas síncronas gravadas lá no meu canal, no YouTube? Alguém que não teve contato? Todo mundo teve? Pessoal, fala alguma coisa aí, por favor. Só para eu saber se vocês tiveram ou não. Você tá falando dessa aula aqui que você grava todos os dias? Ou você Isso, tá... isso, Ah, Isabelle, do canal no YouTube. Vocês tiveram contato já com os vídeos lá? Porque se não teve, eu tenho que passar aqui agora. Peraí. Deixa eu pegar aqui. A Raíssa não. Info. Meca. Então, olha só. Todas as aulas, essas aulas gravadas, eu estou disponibilizando nesse canal e no YouTube. Eu disponibilizei lá no Zap de vocês, lá no grupo da sala. Eu sei que tem, às vezes tem muita informação. Ué, por que que não foi? Eu sei que às vezes tem muita informação e a gente fica, perdido, né? Então, o link está aqui. Não sei por que que ele não está aparecendo agora. Achei que ele tivesse ido. Não sei por que que não está indo. Mas eu vou disponibilizar agora no grupo da sala de vocês, tá bom? Aqui, ó. Ixi, será que... Tá certo. É tanta coisa, né? Vamos ver. Então, estou disponibilizando agora no grupo do WhatsApp do Primeiro Meca, tá? O canal, colocando o link aqui, tá bom? Bom, então é isso. Então vamos lá, vamos começar aqui. Ah, foi aqui. Fala, Isabelle, pode falar. essa prova vai ser só no horário da aula? Ou você vai Vai. deixar o dia inteiro? Eu vou deixar a partir do horário da aula e o dia inteiro. Porque eu tô sabendo que tem alguns alunos que não, alunos e alunas que não, eles não conseguem estar presentes aqui, né? Na aula síncrona. Então a ideia é que seja feito em um dia só, né? Ô, professor, e uma Oi. dúvida, qual que seria a matéria da prova? Essa que a gente estudou até agora ou você vai passar uma matéria específica? Não, tudo que a gente estudou até agora, até Tá. hoje, né? Tá E o bom? material está disponibilizado no Moodle e aí no YouTube que o senhor mandou. Exatamente. Lá no Moodle, se eu não me engano, Guilherme, eu coloquei os textos, os vídeos, né? E as nossas aulas aqui, os slides também, né? Eu tenho que disponibilizar só o último slide, de aula, né? E esse de hoje, tá bom? Legal, legal. Obrigado, professor. Perfeito, de nada. Então, pessoal, basicamente a aula de hoje tem por objetivo, eu acho que a gente vai encerrar essa discussão aí em torno da filosofia da religião, né? A ideia hoje é compreender, então, um pouco mais a diversidade religiosa como a diversidade de modos de entender o mundo. Lembrando que nas últimas aulas, eu tentei argumentar em torno da ideia de como a religião e o mito, eles são formas também de organização do mundo. Quando eu digo organização do mundo, é formas de compreender o mundo a partir de um princípio sobrenatural ou encantado, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas características do que vem a ser esse objeto que nós estamos estudando, que é a religião, tá? Então, olha só, aqui tem um trecho, tá? Na verdade, o trecho de um livro, As Formas Elementares da Vida Religiosa, do Emile Durkheim, que é um pensador que vocês estudam mais na sociologia, né? E o Durkheim, ele é um pensador muito importante porque ele vai entender a sociedade a partir de fatos sociais, né? Então, assim, um desses fatos sociais, ou seja, aquilo que acontece em sociedade, aquilo que, de certo modo, pode ser um objeto de estudo da sociologia, é a religião.
Falando, né, em religião como objeto de estudo da sociologia, eu penso, na verdade, em algo um pouco mais amplo, né? A sociologia, na verdade, é uma ciência social que ela surge ali, então, no final do século XIX. Vocês estão vendo especificamente sobre a sociologia com o professor Michael, esse ano, né? Então, o que eu quero só ressaltar aqui é a importância de que, com as ciências sociais, e eu estou falando aí também da sociologia, não só da sociologia, mas da antropologia, da ciência política, a religião ela passa a ser um fenômeno a ser estudado a nível social, né? E lembrando que não só pela perspectiva da sociologia, né? A religião também ela é possível de ser estudada pela filosofia. E é isso que nós estamos vendo aqui. Então, para isso, eu vou lançar a mão, eu vou buscar trazer essa reflexão do Durkheim, tá bom? Então, olha só, uma religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, né? Crenças e práticas que reúnem numa mesma comunidade moral, chamada igreja, todos aqueles que a ela aderem. Uma coisa curiosa é que ele está falando aqui, ó, coisas sagradas, ou seja, separadas, né, proibidas. Então, tipo assim, vai existir aqui, primeiramente, né, uma distinção entre aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado, denominado de quê? Profano. Então, a filosofia da religião, de algum modo, bem como a sociologia, quando estuda, quando se volta para análise das práticas religiosas, busca compreender, antes de tudo, a relação entre aquilo que é sagrado, aquilo que é específico de uma divindade, sacro, e aquilo que é profano, ou seja, aquilo que não é, tá bom? O segundo elemento que participa de nossa definição não é menos essencial que o primeiro, né? Pois ao mostrar que a ideia de religião é inseparável da ideia de igreja, né? E aqui ele está falando, ele está dizendo igreja, né? No sentido de comunidade. Prestem atenção nisso. Quando ele fala de igreja, ele está falando no sentido de comunidade, de uma estrutura social, tá bom? Então, vou ler novamente, tá? Ao mostrar a ideia de religião é inseparável da ideia de igreja. Ele faz pressentir que a religião deve ser uma coisa eminentemente coletiva. Então, nós temos aqui algumas definições desse conceito que nós estamos analisando já há 3 aulas, né? Primeiramente, a ideia de religião ela é inseparável da ideia de comunidade, ou seja, de uma perspectiva coletiva. Segundo, para se entender aquilo que é sagrado, é necessário entender que ela mantém uma distinção daquilo que é profano, ou seja, profano é daquilo que não é sagrado, que é sacro, tá bom? Vocês entenderam isso sobre essa questão de como, na verdade, a religião ela está ligada à ideia de comunidade? E aqui ele está usando o termo igreja, tá? E igreja, eu não sabia, vem de eclésia, em grego, né? Que refere-se à ideia de comunidade, tá? Então, nessas sociedades ditas primitivas e também nas grandes civilizações antigas, a manifestação daquilo que é sagrado, a manifestação do sagrado, isto é, da ação dos deuses ou de um deus no mundo, é o que provoca a reunião. É aquilo que vai ajudar a agregar os indivíduos, que vão procurar a transcendência, ou seja, procurar soluções que, digamos, não estão nesse plano físico, né? E resposta para os problemas fundamentais como a morte. Então, a estrutura social da igreja ou da religião, ela vai se assentar sobre a ideia da busca de um contato com o divino. Vocês entenderam? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem até agora, professor? Tudo bem? Tá bom. Então vamos dar continuidade. Reforçando essa ideia do sagrado e do profano, eu quero trazer aqui um pensamento de um antropólogo, de um filósofo, de um pensador, chama Mircea Eliade. Eu tomei contato com ele a partir de um amigo que eu tenho, que ele fez doutorado em literatura e ele estudou bastante o Mircea Eliade, né? Então, assim, se o sagrado ele acaba sendo tão importante para a definição de religião, e se do sagrado deriva a estrutura social da igreja, é importante ressaltar que ele, o sagrado, né, também exige um espaço especial para as práticas dos rituais religiosos. E essas práticas dos rituais religiosos têm por objetivo
colocar os homens em contato com a realidade transcendente. Desculpa. O que é essa realidade transcendente? A realidade transcendente é tudo aquilo que não está presa a esse mundo físico, tá bom? A noção de espaço sagrado, isto é, de lugares que estão apartados do mundo profano, ó, mais uma vez, a ideia do sagrado e do profano. O profano é aquilo que está apartado do sagrado, né? É, vai ser bem delimitado em toda religião. Então, toda a noção daquilo que é sagrado, daquilo que é profano, ela vai estar de alguma forma circunscrita ou delimitada em toda religião, né? Aí vocês estão perguntando, o que que o professor está falando, né? Bom, quem é católico sabe que o local mais sagrado da igreja é onde? Qual é o lugar mais O altar. sagrado? Exatamente. Quem falou? João Otávio. Isso, João, muito obrigado. Então, olha só, o João já falou. O altar é o espaço mais sagrado na Igreja Católica. Da mesma forma que vai ser também o púlpito, né? O púlpito é onde é que o pastor fala, né? Na igreja protestante ou nas igrejas evangélicas. Pessoal, essa distinção é importante para toda uma estrutura social que vai se erguer a partir da igreja. Interessante isso, né? Então, a gente tem que entender também a religião como a definição desses espaços que são sagrados, dos espaços que não são sagrados também. Porque uma vez que se define aquilo que é sagrado, se define que o altar é sagrado, aquilo que não está dentro da igreja, o que está fora, é o chamado profano. É esse mundo profano. Tá bom? Vocês entenderam isso? Porque é importante entender esse movimento de estabelecimento de espaços que são sagrados. Porque dentro do espaço da igreja é onde vai se dar o ritual, onde vai se dar o contato com a divindade, é onde que as pessoas vão se congregar, tá? Buscando esse contato maior com o sagrado. Pessoal, o que que a imagem mostra? O que que vocês estão vendo na imagem? Uma pessoa tentando. Deus tocando o homem. O Alexandre Adão, falou que é Deus tocando o homem. Gabriela, o que que você falou? Assim, uma pessoa tentando chegar perto, Deus tentando chegar perto de um humano. Isso. Você já conhecia essa pintura, Gabriela? Você e o Alexandre conheciam já? Eu já tinha visto. Eu já vi muito essa pintura. Essa pintura aqui, ela tá na Capela Sistina, lá na Itália, e ela foi feita por um grande nome do Renascimento italiano chamado Michelangelo, né? Não confundam com as Tartarugas Ninjas. Essa piadinha foi muito boa, vocês podem rir. E a ideia, basicamente, o Michelangelo é um grande nome, um representante do Renascimento italiano, Renascimento europeu. E o Michelangelo ele utilizava muito dos temas ou dos assuntos divinos, né? Dos assuntos e temas, vamos colocar divinos, né? Sagrado, né? Em suas pinturas. Então aqui, não é ninguém mais, ninguém menos do que Deus dando a origem ao homem. Reparem que o centro da imagem é o contato, é o gesto criador, é o gesto no qual Deus, a partir desse gesto, vai dar a vida aos homens. Tá bom? Então, é interessante porque essa pintura, ela está no teto de uma igreja lá na Itália. Isso é curioso porque, tipo assim, de certo modo, essa pintura, ela delimita um espaço aonde o homem busca essa relação transcendente com Deus. Ou seja, essa relação, digamos, divina, né? Uma relação de contato com o divino, certo? Então, vamos falar um pouco sobre a diversidade religiosa. A gente já vem falando há um tempo aqui, e na verdade eu acho que essas aulas com vocês dos primeiros anos têm sido melhores do que eu imaginava. Eu acho vocês muito respeitosos, assim, nos comentários, né? Todos os primeiros anos, assim, têm sido muito respeitosos, muito receptivos, né? Isso me deixa feliz, assim, né? E sabe, assim, sabendo que tenho tentado falar isso porque toda e qualquer cultura ou civilização desenvolveu um sistema religioso, e esse sistema religioso ele vai ser importante para essas culturas. Então é interessante que vocês, jovens, como é que fala?
vejam com respeito essas ordenações religiosas, essas diferentes religiões, porque são formas distintas de se ver o mundo, né? Então, entre as principais religiões do mundo, encontram-se aquelas com mais complexidade de organização e maior, digamos, envergadura, né, teológica, ou seja, com maior, talvez, um maior desdobramento sobre a sociedade, não sei se eu posso dizer isso. O caso, como eu já falei, né, principalmente sobre as três principais religiões mais importantes no Ocidente, né, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? E aqui também algumas religiões asiáticas, né, como o hinduísmo, né? Aí no caso aqui o budismo, hinduísmo aqui, né? E outras como o confucionismo, o shintoísmo, que são mais comuns lá no Japão, na China, ali pro lado do Oriente. Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar esse mapa aqui? Esse mapa, ele tá mostrando a quantidade de praticantes das religiões, digamos, das principais religiões, né? No mundo. Então, o islamismo, ele gira em torno mais ou menos de 1,1 bilhão de praticantes, né? E são os países aqui contornados em verde, né? Logo à frente, na verdade, o islamismo ele tá atrás do cristianismo, que o cristianismo ainda mantém digamos, à frente aí dos maiores da maior quantidade de praticantes religiosos no mundo, né? Que gira em torno de 2,1 bilhões, né, de pessoas, né? Então ele está circunscrito aqui nessa cor amarelo palha, tá vendo? Então nós temos o confucionismo, que é uma religião que ela vai estar muito mais centrada nessa, digamos, nessa porção aqui, né? O budismo em vermelho, né? Estão vendo aqui, né? Olha. Outras religiões, elas estão aqui, então, mais como é que chama? Mais alaranjado, né? Tá vendo? Aqui, ó. Né? Então, vocês vendo que, assim, para vocês verem que a diversidade religiosa no mundo é um fato, né? Agora, isso aqui é no Brasil. Então, assim, por conta da colonização portuguesa, que é predominante, o cristão católico ele vai ser maior número no Brasil, né? Só que o número de protestantes eles vem crescendo bastante assim no Brasil, né? Olha só, reparem que de 72 até 2010 a diferença do censo, né? Eu estava vendo, acho que foi esse final de semana, 1872 é a data do primeiro censo demográfico no Brasil. Nesse ano não vai ocorrer. Vocês sabem a importância do censo demográfico para o país? Não. Não sabem a importância do censo. Alguém sabe? O Luiz diz que não sabe. Por que o censo é importante para o Brasil? Bom, o censo é uma pesquisa feita, que a gente está vendo praticamente há quase 10 anos, né? Tipo, com diferença de 10 anos, mais ou menos, né? O último, então, foi feito... a compilação dos dados datam de 2010. Por que o censo é importante para o Brasil? Porque é a partir do censo que nós conseguimos entender a realidade social brasileira e, com isso, propor políticas públicas eficientes. Ou seja, sem o censo, os governantes do Brasil não vão saber o que se passa no país. Não sabendo o que se passa, nós não teremos políticas públicas evidentes ou políticas públicas eficientes no Brasil. Então, se o último foi feito em 2010, agora, 2021, é a data, digamos, que deveria estar, digamos, sendo feito, né, o censo. Ainda mais nesse ano de pandemia, no ano passado e esse ano de pandemia, o censo seria importante para definir o acesso público, principalmente ao sistema de saúde público do país. Então, assim, é necessário que o censo seja feito, né, com a finalidade de se definir essas políticas públicas para um país do tamanho do Brasil. Simples. O censo de 2010, então, ele demonstra que a população protestante evangélica no país vem aumentando de 1940 até agora, tá bom? E a quantidade de pessoas que se declaram sem religião, ela também vem aumentando, né?
Aqui nós temos também uma grande porcentagem de religião espírita e em laranja outras designações religiosas. Uma curiosidade que eu já ouvi de pessoas estudiosas de religiões de matriz africana é que muitas das pessoas que às vezes frequentam terreiros e outras designações religiosas, outras designações de matriz africana, eles não declaram. Então, assim, tem pessoas que frequentam os centros, esses centros espíritas, mas preferem não se declarar, tá? Com medo de repressão. Então, aqui, ó, isso aqui seria, né? Esse gráfico, mas visto de outra forma. Então, veja que os dados do IBGE são de 2010, tá? Então, em porcentagem, a população católica no Brasil ainda é maior, mas a evangélica vem crescendo. A população espírita é de 2%, enquanto que a de Umbanda e Candomblé é de 0,3%. É muito pouco, né? Aqueles que se dizem sem religião, então, se a gente for ver aqui, tem aumentado, né? Praticamente de 2000 a 2010 manteve-se estável. E outras religiosidades, aí a gente tem budismo, judaísmo, islamismo, tá? Ocupam 2,7%. No final das contas, a população brasileira é majoritariamente católica, com um leve, digamos, crescimento aqui das populações evangélicas, tá bom? Então, a gente pode falar basicamente, né, que o Brasil é um país preponderantemente católico, né? Mas isso não significa que o Brasil, a religião oficial do Brasil seja católica. Existe uma diferença muito grande nisso, tá bom? Pessoal, eu tenho esse texto que eu peguei aqui na internet, eu achei bastante, como é que fala, sintomático a gente trazer à tona alguns dados, tá? Então eu vou ler rapidinho aqui. Então, olha só, 67% da população não consegue expressar a própria crença ou a própria religiosidade de forma plena. Quais são os fatores que impedem ou limitam a liberdade religiosa? Primeiro, governo autoritário. Governos autoritários. Segundo, extremistas islâmicos. Vamos pensar aqui que esses extremistas islâmicos, eles estão mais localizados ali no Oriente Médio. Quem lembra aqui do ISIS ou do Estado Islâmico, né? Aquele grupo internacional terrorista que chegou a explodir monumentos históricos Oi, Alexandre, pode falar. Você fala tipo Al-Qaeda? A Al-Qaeda é um desses grupos extremistas islâmicos, mas hoje não mais, né? A Al-Qaeda, de certo modo, acabou perdendo força, mas o grupo que até tempos atrás estava bastante em evidência é esse ISIS, que é o chamado Estado Islâmico, né? Que foi um momento, assim, acho que teve um momento ali entre 2010 e 2015 que eles faziam coisas, assim, bizarras, né? Outra impossibilidade são nacionalistas radicais. No final das contas, o autoritarismo é o que impede essas pessoas, ou seja, 67% da população no mundo, de professar a sua fé. Veja uma coisa que é curioso, tipo assim, quando são três fatores especiais. E esses três fatores, eles têm uma coisa em comum. O que é? O autoritarismo. Então, assim, países com uma certa tendência ao autoritarismo, ou regiões que têm uma certa tendência ao autoritarismo, vão impedir que as pessoas professem sua fé, qualquer que seja ela, tá bom? Então, assim, essa é uma conclusão, né, do 15ª edição do Relatório de Liberdade Religiosa do Mundo, né? Ele é realizado de forma bianual, né? Foi publicado pela primeira vez em 1999. Agora, uma coisa, olha só, a liberdade religiosa ela é protegida pela 18ª Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Pelo artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E essa declaração, ela aqui diz que é respeitada, né, por todas as religiões do mundo, né? A gente espera que sim, né? Olha só, quantos países existem no mundo? Quantas religiões não vão existir no mundo, né? Então, 84% dos seres humanos se dizem praticantes de uma religião. E é um direito básico, né? Então, olha só, dizer que essas pessoas elas não têm o seu direito assegurado significa que essas pessoas não podem, né, praticar sua fé de forma livre, né? E isso para mim é muito sintomático, né?
Então, criada em 47, a Fundação Pontifícia, né, que é uma fundação que busca ajudar a liberdade religiosa, né, auxilia a Igreja Católica por meio de informações, orações, projetos de ajuda a pessoas ou grupos que sofrem perseguição e opressão religiosa. Então, é o que está falando aqui, basicamente, que existe esse grupo voltado para a liberdade religiosa, né? Então, aqui uma imagem que são pessoas no Sudão, né, que foram vítimas de um incêndio contra uma paróquia, ou seja, contra uma igreja. A paróquia, na verdade, é uma igreja física, né? E que normalmente é católica, né? Então, assim, é muito triste isso. Eu vejo com uma certa tristeza. E no Brasil, vamos falar um pouco agora, grande parte da intolerância religiosa, ela se dá contra os praticantes de matriz africana, ou contra os praticantes de religião matriz africana, tá bom? Essa é uma charge do Latuf. O Latuf é um chargista muito, muito bom, assim, tem uns desenhos já... ele faz desenhos, inclusive, até para outros jornais do mundo, né? E ele trata bastante desses problemas nacionais, né? Então, olha só, no Brasil, quem mais sofre com intolerância são as religiões de matriz africana. O estado do Rio de Janeiro é, historicamente, o que apresenta maior número de registros de intolerância religiosa no país. Entre janeiro e setembro de 2017, pelo menos 79 ataques contra terreiros ou adeptos de religiões de matriz africana foram registrados. O curioso, gente, que eu vou falar aqui, não estou falando contra uma religião específica, eu estou falando, na verdade, contra pessoas que fazem isso. Grande parte desses ataques, eles são realizados em favelas. E alguns desses ataques são realizados por, pasmem, traficantes evangélicos. Não sei se vocês sabem disso ou sabiam disso, mas existe um caso, eu li num jornal, no El País, se eu não me engano, existe um caso que ocorreu mais ou menos ali em 2016, mais ou menos esse ano, 2017, 2016, que alguns traficantes evangélicos entraram em terreiro e quebraram tudo por lá. Vocês já ouviram falar disso? Não, eu nunca Eu ouvi. já tinha ouvido Eu já falar, tinha professor. visto. Oh, já tinha. O Luiz falou, quem falou também? Foi? Além do Renan? Teve uma menina que falou e o Luiz Duarte. Foi uma mocinha. Quem falou? Foi eu, professor. Então, o que você ouviu falar desses ataques? Assim, acho que é mais na parte da favela. Ele faz isso em nome da religião deles. Isso nos leva a pensar uma coisa, pessoal, que é mais importante, que não é só uma questão de intolerância. É uma questão. Olha o que eu falei, não é só uma questão de intolerância, é também. Mas o mais importante é domínio de território, tá? É domínio de território. Então, assim, o território ocupado por esses traficantes, no momento em que ele também se torna um território em que permite com que assim, o que eu estou querendo dizer no final das contas, vou falar de forma bastante simples. Se o traficante ele é visto como uma pessoa que professa sua fé, e a sua fé é evangélica, sabendo que nessas comunidades a religião evangélica, né, ela está em crescimento, o que eles estão fazendo? Eles estão buscando, na verdade, identificar o território dele como um território evangélico e fazer com que essas pessoas também aceitem eles ali. É isso, né? É isso. O que para mim é um contrassenso, né? Onde já se viu um traficante cristão, um traficante evangélico, né? A religião ela vem como forma de, para algumas pessoas, refinar sua personalidade, né? Para um refinamento moral, né? Agora, se a pessoa utiliza utiliza sua religião para conquista de território, né? É um contrassenso, né? Pessoal, então, vou falar um pouquinho para vocês aqui da legislação que prevê como crime a intolerância religiosa, tá? Então, é o artigo 5º, o inciso 6º da Constituição Federal de 88, dispõe que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias, né?
Então, tal princípio engloba a liberdade de consciência, liberdade de crença e liberdade de culto, tá bom? Então, uma coisa que eu achei isso aqui interessante é o seguinte: o direito de criticar dogmas, né? O que são os dogmas? São os princípios nos quais se assentam toda e qualquer religião, né? É assegurado como liberdade de expressão. Então, eu posso falar assim: olha, eu tenho o direito de falar que essa religião aí, que eu não gosto dessa religião por isso e tal, né? Que eu não acho correto o jeito que eles tratam isso e tal, né? Mas agora, entre você falar, você debater sobre uma determinada religião e depedrar um terreiro, queimar uma igreja, pichar uma paróquia, né? Isso é atitude agressiva e ofensiva, tá? Então, assim, para essas pessoas, né, a legislação prevê medidas duras, né? Prevê penas, né? Então, assim, então se alguns de vocês sofrerem. Travou, foi? Travou tudo. Achei que tinha sido uma internet, mas acho que foi ele. Deve estar falando sozinho até agora. Acho que ele não percebeu. Professor, você travou aí, professor. Não sei se você tá ouvindo. Aí. Voltou? Aham. Agora voltou. Nossa. Gente, é isso aí, não adianta, né? A gente tem que tomar essa vacina logo para voltar para a escola. Nossa Senhora. Perdão aí, pessoal. Então, basicamente, estou dizendo que, tipo, se algum de vocês sofrer algum tipo de atitude agressivo por conta da fé de vocês, né, vocês podem denunciar isso. E denunciem, tá? Então, assim, a liberdade religiosa, da mesma forma que no mundo existem diversas religiões, ela é plural. Não vamos acreditar que a nossa é melhor, porque a gente já falou sobre isso, né? Já conversamos sobre isso nas outras aulas, né? Sobre essa variedade religiosa no mundo e o modo como, na verdade, a nossa religião, ela apresenta ou representa apenas uma parcela, né? Então, se vocês conseguirem entender que eu estou, na verdade, buscando fazer com que vocês entendam que é necessário respeito, já valeu muita coisa, né? Pessoal, para encerrar aqui, vocês estão vendo essa charge aqui? É uma charge do Carlos Ruas, né? E ela fala um pouco sobre, digamos, o processo de transformação pelo qual ele passou, né? Porque nas tirinhas dele, essa figurinha aqui era Oxalá. E olha só, eu vou ler para vocês. Então, ó, o primeiro quadrinho é o próprio Carlos Ruas falando assim: Oxalá, aparece aí. Aí Oxalá aqui. Oi. Aí ele fala, né? Eu te criei baseado no imaginário popular. Exemplo, você gostar de farofa e galinha. Aí o Xalá fala, adoro farofa e galinha. Aí ele, não, você não gosta. O Xalá gosta de alimentos brancos, como tapioca, por exemplo. E é isso que eu queria, é isso que eu queria conversar contigo. Eu estou me aprofundando mais nas religiões afro e queria representá-las com mais exatidão. Então, será necessário uma atualização até da sua imagem, para parecer mais com o próprio Oxalá. Aí ele, entendi. Aí vem aqui o lápis, né? Rabiscando. Eita! Aí nisso aparece o novo Oxalá, né? Copachorô, que é o instrumento que todo Oxalá, ele, de certo modo, acaba sendo representado, vestido de branco, né? A barbinha branca, né? Por que eu trouxe essa tirinha? Porque foi um posicionamento bastante curioso, eu achei muito bonito esse posicionamento do autor, de dizer, olha, eu estou errado. O modo como eu vejo, principalmente as religiões de matriz afro, é um modo que é trazido digamos, pelo imaginário popular, né? Que, tipo, principalmente tá vendo essa boca aqui, ó? Isso aqui, gente, remete aos blackface que eram feitos no meados dos anos 1920, 1930, nos Estados Unidos,
que as pessoas brancas elas se pintavam de negras para tocar em bandas de jazz, desse jeito, né? Então, assim, é totalmente algo desrespeitoso, assim, né? Esses blackface. Isso era uma prática muito normalizada na sociedade, né? Inclusive nos Estados Unidos, vira e mexe quando alguma pessoa, de certo modo, faz um blackface em alguma festa fantasia, né? Eles são rapidamente criticados, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que essas práticas que às vezes são, isso é normal. Essas práticas, na verdade, elas não são normais. Elas devem ser questionadas porque elas trazem muito desse imaginário popular, que muitas das vezes como é que fala? É racista, né? Integrados. Então, assim, uma coisa que a gente tem que tentar ver que o modo como a gente às vezes vê as religiões, principalmente matriz africana, são modos que são trazidos por, digamos, do imaginário popular. E uma coisa curiosa é que, tipo assim, ele fala assim, é, é, uma coisa que de fato Oxalá não gosta é farofa e galinha. Isso aqui é comida de Exu e Ogum, né? Então, Oxalá ele come comidas brancas, né? Então, assim, eu gostaria de encerrar essa aula trazendo para vocês essa reflexão dessa mudança de comportamento do próprio autor, do Carlos Ruas. E se eu conseguir provocar o mínimo que seja na cabeça de vocês isso, eu acho que já valeu a pena a minha tarefa de professor aqui, tá bom? Porque eu acho que no final das contas, o respeito ele tem que ser algo inerente à compreensão de que existem outras modalidades de se compreender o mundo, né? E no mais é isso, tá? Então, assim, deixar o recado mais uma vez. Eu coloquei 6 aqui, mas 6 a gente não tem aula, né? Dia 6 é quinta-feira. Então é dia 4, tá? Corrigindo aqui, ó. Então a nossa avaliação é dia 4 de maio, semana que vem, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Alguma questão? Alguma coisa que vocês querem falar? Algum comentário? Professor, esses slides vão ficar no Moodle? Eu vou colocar agora, Gustavo. Eu vou ver quais eu não coloquei e já vou colocar eles agora, tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Mais alguma coisa, pessoal? Não. Eu acho que não. Ficou claro? Tá tudo certo aqui? Tá tudo certo, então? Por enquanto, Tudo certo, professor. Então, ótimo. Eu vou colocar agora lá os slides e vou colocar algum texto ou outro assim para vocês se guiarem, tá bom? Porque dessa vez a gente não usou muito como é que fala? O livro didático, né? Porque ainda eu acho que essa discussão aqui ela precisa ser mais bem pontuada. Eu não vi algum livro didático ou outro que tenha trabalhado bem isso aqui, tá bom? Pessoal, então é isso. Muito obrigado e que vocês tenham uma ótima manhã e uma linda semana, tá? Tchau para vocês e boas aulas. Tchau, professor. Tchau, professor. falou, Tchau, professor. Até gente. mais, Professor. Tchau. Tchau, professor. Ah, professor. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Nossa Senhora. Oh, meu